Olá, querido amigo, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio e nós estamos começando aqui mais uma vez o estudo da lição da Escola Sabatina aqui do Parque Arariba, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as verdades contidas no livro de Marcos. Como eu sempre começo essa lição da Escola Sabatina, eu mostro para você que a minha lição está aqui, ela é virtual e eu gosto demais de usar esse aplicativo onde eu tenho aqui muitas opções, como por exemplo a lição dos adultos, mesmo as lições passadas. Aqui também eu tenho a lição do Ministério Jovem. E eu também tenho muitas línguas para poder escolher. Aqui tem uma listinha de línguas onde essa lição da Escola Sabatina já foi traduzida e você aí pode também treinar, quem sabe, para você falar o seu lituano. E aqui tem a linguagem do lituano, ou então do inglês, ou então do francês, para você também ter acesso à Bíblia nessas línguas diferentes. Por falar nisso, não esquece de ter a sua lição na Escola Sabatina, ele é muito importante para que você aí aprenda mais sobre Jesus. Hoje você está achando um pouco diferente, eu imagino, porque eu estou sozinho. Eu normalmente não estou sozinho, normalmente eu tenho vários amigos aqui, pelo menos 2 deles, toda vez que nós vamos gravar. E aqui hoje, por causa do tempo, por causa do horário, durante umas 2 semanas de oração simultâneas, durante uma correria gigante para a gente cuidar de família e todas as coisas que aconteceram, por isso hoje eu resolvi gravar sozinho um pouco mais tarde do horário habitual. Então fica tranquilo aí, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o que a Bíblia fala sobre o livro de Marcos. E aí, trazendo a lição da Escola Sabatina hoje, nós aqui estudamos nessa semana sobre as parábolas contidas no capítulo 4 de Marcos. Antes de tudo, obviamente, nós precisamos buscar a presença de Deus para então começar o nosso estudo da Escola Sabatina. Por isso eu quero convidar você aí a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e nós vamos falar com Jesus. Pai querido, Deus de amor e bondade, nós aqui glorificamos ao Senhor e agradecemos, porque hoje nós podemos estar aqui para louvar o seu nome, para aprender mais um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. Se por acaso alguém aqui ainda não estudou a lição, Pai, por favor, incomoda essa pessoa para que nos próximos dias e semanas essa pessoa possa buscar o conteúdo, possa aprender mais sobre Jesus e aqui nós possamos só relembrar os assuntos que nós estudamos. Mas se existem pessoas aqui que estudaram, que estão ouvindo essa mensagem a partir de lugares diferentes, ou então conseguiram sim ter o hábito da leitura e do contato com Deus, que essas pessoas sejam muito abençoadas, para que elas possam sempre se lembrar do seu grande amor e que nós aqui possamos aprender mais sobre o Senhor mais uma vez. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Começando o estudo número 1 do dia de sábado ainda. O verso para memorizar, eu sempre gosto de repeti-lo, ele está ali em Marcos no capítulo 4, nos versos 24 e 25, e na minha Bíblia eu leio assim, ó. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois quem tem, mais será dado. Ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui é uma das explicações, nós vamos chegar já nessa frase aqui, mas é muito interessante nós começarmos um pouquinho entendendo sobre o que é que nós vamos estudar nessa semana. A lição da Escola Sabatina falou exatamente sobre sobre as 5 histórias contidas aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E se você pegar a sua Bíblia agora e passar junto comigo aos subtítulos que existem aqui no capítulo 4, você vai encontrar logo no verso 1 a parábola do semeador. Logo em seguida, Jesus explica a parábola do semeador, dando para os discípulos ali, as pessoas que estavam mais próximas dele, uma compreensão um pouco maior sobre o que é que ele estava falando. Em seguida, Jesus conta, a partir do verso 21, sobre a parábola da candeia. Depois, ele fala sobre a parábola da semente. Depois ainda, ele explica sobre a semente do grão de mostarda e faz ali uma outra parábola. Por último, ele explica qual é o motivo por que ele falava por parábolas. E aí, em seguida, esse último trecho nós não vamos ler. A partir do verso 35 em diante, ele começa um milagre. Mas eu acho que é na semana que vem, viu? Nós vamos estudar, sim, na semana que vem sobre esse milagre especial aqui. E você não perde por esperar. Mas vamos começar. Quando a gente vem aqui para essas parábolas contidas no capítulo 4, nós aprendemos várias coisas muito importantes. E eu quero convidar você a abrir aí um pouquinho sua Bíblia e sua mente para que nós possamos estudar a partir de agora sobre as lições contidas nas parábolas de Jesus de Marcos no capítulo 4. Vamos lá.
Logo na lição de domingo, nós já começamos, obviamente, no começo do capítulo, lendo ali a partir do verso 1, e quando Jesus conta sobre a parábola do semeador. Você conhece essa parábola? É quando Jesus, então, propõe contando sobre alguém que plantava sementes no meio do campo. Isso era uma atividade comum na época de Jesus. Muitos dos que estavam ali ouvindo ele, com certeza trabalhavam no campo, plantando. Por isso, quando Jesus coloca ali aqueles detalhes que a semente cai em um lugar, cai em outro, e como acontecia a plantação das sementes, para eles era super comum. Provavelmente hoje, para a gente, seja um pouco mais difícil compreender quais eram as características ou como Jesus estava contando sobre aquilo. Mas a parábola do semeador é muito clara, porque Jesus vira para aquelas pessoas e diz assim: quando o semeador lança as sementes, e era assim um movimento de plantação. Ninguém fazia plantação como nós fazemos hoje, ou pelo menos era muito mais difícil de plantar como nós fazemos hoje, sabe? Abrindo um buraquinho exato e colocando ali 2 ou 3 sementinhas. Mas as pessoas, na verdade, reviravam a terra com um arado que era puxado por um boi, e depois a terra ser revirada no lugar onde seria plantado, passavam ali algumas pessoas, normalmente pelo menos uma delas, obviamente, né, para jogar as sementes, e a semente era jogada ao vento, como se fizesse um leque, assim, para que as sementes caíssem em vários lugares e diminuísse o trabalho deles. E ali naquele momento, quando se jogava, obviamente a semente caía em vários lugares. Algumas delas caíam naquele solo que foi revirado, que foi trabalhado, que foi adubado durante algum tempo. Mas também outras caíam em outros lugares, e é sobre isso que Jesus fala. Jesus começa então propondo essa parábola do semeador, falando sobre pelo menos 4 tipos de terra. A primeira delas é quando o semeador está caminhando ainda na borda daquele campo onde ele ia plantar. E quando ele caminha pela borda, ele joga a semente e da mesma forma, algumas sementes caem na beira do caminho. Quando as sementes caem na beira do caminho, Jesus ainda identifica, dizendo assim, olha, quando a semente cai na beira do caminho, ela simplesmente não nasce, porque rapidinho alguns pássaros ou então qualquer tipo de animal passa por ali e come aquela semente levando ela embora. O segundo solo que Jesus fala é sobre um solo rochoso, e obviamente é comum que na terra que não foi revirada, ou seja, no canto ainda próximo, na beirada do caminho, caiam algumas sementes, e as sementes começavam também a germinar em meio a um solo rochoso. Só que um solo rochoso não tem muita terra boa, ela tem rochas, ela tem um lugar ali onde as raízes não conseguem se aprofundar. Por isso Jesus termina dizendo que essas pessoas, ou melhor, esse tipo de semente, ela tem um crescimento que não é muito bom. Apesar dela começar a crescer e demonstrar vigor, rapidamente o sol vem e a força do sol acaba com toda a força dela, fazendo com que aquela semente ou com que aquela planta se seque muito rapidamente. Por quê? Porque ela não tem de onde buscar águas. No lugar onde ela está colocada ali são muitas rochas. Essa aqui é o segundo tipo. O terceiro tipo de lugar onde Jesus conta que a semente caiu é quando ele fala sobre os espinhos. E ali algumas sementes caem no meio de outras plantas, inclusive no meio dos espinhos. Essas plantas começam agora a nascer com muita força, mas quando elas começam a crescer por ter outras plantas em volta, inclusive espinheiros, a Bíblia contou na história de Jesus, a história que ele propõe, diz exatamente assim: essas plantas morrem por falta de força, porque o espinheiro rouba dela todos os nutrientes que poderiam ser necessários para que aquela planta continuasse crescendo de forma poderosa. E o quarto tipo é exatamente a terra que foi revirada, e Jesus fala que é uma boa terra, um lugar apto, um lugar bom para plantar. Eu achei muito interessante como que a lição colocou esse ponto, porque ela não simplesmente repetiu, como eu fiz aqui, os pontos onde foi plantada a semente, mas ela também chamou a atenção que isso tudo fala sobre, ou toda essa história de Jesus fala sobre o risco do fracasso, mesmo quando nós estamos tentando fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos pregar e aí nós vamos falar sobre Jesus e a gente acha que ao falar sobre Jesus, todos vão ouvir e todos vão aceitar o Evangelho. Nessa semana que passou, eu fiz um desafio, uma brincadeira com o Ministério Caleb ali, com os Calebs que estavam nas nossas igrejas, e ali eu fiz com eles um vídeo muito rápido, puxei meu celular e comecei a gravar, e aí quando eu comecei a gravar, eu fiz rapidinho. A gente tem uma certa habilidade ao falar com câmera, ao olhar para a lente, e ali gravei de primeira um vídeo muito legal, chamando todo mundo para participar de um estudo bíblico comigo. Infelizmente, ninguém veio atrás. Infelizmente, na verdade, as pessoas que responderam àquele chamado já eram adventistas. Ou seja, o meu objetivo não foi alcançado. Mas
eu tenho certeza que Jesus usou de alguma forma aquele vídeo para tocar a vida de outra pessoa. É isso que Jesus está falando aqui. Nós temos que lidar sim na pregação do evangelho com o sucesso e com o fracasso. Algumas pessoas, obviamente, vão ganhar e vão ficar muito felizes por ouvir o evangelho de Deus. Já outras vão cair fora, eles não vão querer ouvir, outros ainda não vão ter força, mesmo querendo ouvir sobre o evangelho, não vão ter força e não vão continuar com aquele aprendizado, mas nós precisamos continuar plantando. Esse é o primeiro aprendizado quando eu olho para a parábola do semeador. Acho que também é legal a gente pontuar aqui a última frase da lição de domingo, quando a lição diz exatamente assim, ó: a parábola do semeador parece também apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória em seguir a Jesus. Muitas vezes nós ficamos aqui em dúvida se vamos ou não seguir a Jesus, mas o chamado de Cristo é certo. Se você tiver o seu coração como uma terra boa, por mais que custe, por mais que demore, por mais que a sua vida passe por momentos trabalhosos, Jesus sempre estará junto de você e Ele sempre estará cuidando da sua vida. É muito legal quando a gente entende que Jesus sempre está ao nosso lado, por mais que você não compreenda, Ele sempre está dizendo para você: afofe o seu coração, porque eu tenho uma mensagem eterna para colocar aí na sua vida. Na lição de segunda-feira, agora a lição passa para os versos 10 a 20, quando o próprio Jesus é procurado à parte pelos seus discípulos para explicar um pouquinho sobre o que é que aconteceu naquela parábola do semeador. E apesar de deixar parecer a gente que Jesus está falando simplesmente sobre terra, simplesmente sobre sementes, quando eu olho para a explicação que foi colocada, eu fico muito feliz em entender que nós estudamos a lição da Escola Sabatina, sabia? Porque eu vou ler esse trecho aqui, você talvez consiga entender junto comigo. A lição da Escola Sabatina aponta para mim que os diferentes solos, eles na verdade representam sim os diferentes ouvintes, assim como Jesus colocou, porque todos ouvem a palavra. Isso é, todos os solos têm sementes plantadas neles, mas a recepção que é diferente. O solo, por exemplo, à beira do caminho, ele é duro e os pássaros rapidamente levam semente embora, ou seja, Satanás vem e tira a verdade do coração de algumas pessoas. O segundo ponto, o segundo solo, é o solo rochoso. E esse solo ele tem pouca força, tem pouca profundidade, o que sugere que as pessoas que têm compromissos superficiais, são pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. Como terceiro, Jesus também propõe a história do solo cheio de espinhos, que sufoca a semente nele plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que podem sufocar a palavra de Deus. Por último, Jesus propõe a história da boa terra, que representa os que ouvem a palavra e agora recebem ela, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. A lição continua dizendo pra gente e fazendo uma comparação, porque os dois primeiros elementos que ele coloca quando nós estamos lendo sobre o solo rochoso e antes sobre o solo com espinhos, Jesus está usando a mesma explicação. São pessoas que receberam a palavra com alegria, mas que rapidamente eles perderam o vigor e a força de estar no Evangelho, de compreender o chamado de Jesus. Afinal de contas, estar no Evangelho ou estar vivendo o Evangelho de Cristo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil que qualquer pessoa aceita, mas quando nós entendemos o tamanho do discipulado, o tamanho do estar ao lado de Cristo e o que demanda da nossa vida, nós muitas vezes balançamos, muitas vezes nós temos medo de continuar a serviço de Cristo. O que Jesus está falando é que pessoas como essas existem na nossa igreja. Existem pessoas que estão aqui felizes porque ouviram do Evangelho, mas que infelizmente em pouco tempo elas vão esmorecer da fé, elas vão perder o Evangelho que foi colocado na vida delas. Obviamente, Jesus também fala sobre um outro tipo de solo, que é o solo cheio de espinhos. E agora a lição pontua de uma outra forma. Quando ela fala sobre o solo rochoso, ela está apontando elementos quando as pessoas estão ali em alegria, eles encontraram Jesus, mas tinham pouca força, pouca profundidade no Evangelho. Agora, quando Jesus fala sobre o solo de espinhos, ele fala sobre pessoas que foram atrás, que buscaram, que foram atrás do Evangelho e talvez aprenderam sobre Jesus, mas na verdade eles não quiseram estar ao lado de Cristo porque outras coisas chamaram a atenção deles. Que tipo de outras coisas? Quem sabe o mundo ofereceu elementos mais brilhantes, elementos que pareciam para aquelas pessoas coisas mais legais, coisas mais vivas para eles poderem viver.
Muitas vezes a gente vê pessoas assim, né? Talvez você e eu possamos estar passando algum risco, ou correndo algum risco na nossa vida, porque nós estamos, ao invés de seguir a Jesus, ao invés de estarmos exatamente ao lado dele, estamos ainda vislumbrando as riquezas e o reino que existe do lado de fora. Porque o inimigo não dá bobeira. Ele normalmente quer mostrar pra gente um reino que é lindo, que é maravilhoso, apesar de nós aqui compreendermos quais são as consequências de estar ao lado do inimigo, mas nós deveríamos ter na nossa terra, o nosso coração, como um solo adubado. E aí, Tiago, no capítulo 1, no verso 21, exorta a gente dizendo assim: nós deveríamos, estou usando as palavras do apóstolo Tiago da minha forma, tá bom? Ele exorta dizendo assim: deveríamos deixar toda impureza e acúmulo de maldade, acolher os outros com mansidão, ou melhor, acolham a palavra com mansidão, a palavra que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esse é o desafio do cristão. Talvez esse seja o principal desafio, de permanecer na palavra de Deus. E agora escuta, permanecer na palavra, não em conceitos que vêm de homens e mulheres, mas sim na palavra de Cristo Jesus, porque muitas vezes nós colocamos a palavra de lado a serviço de qualquer outro comportamento que nós achamos bom ou ruim. E nós agora começamos a brigar, ofender e a fazer com que outras pessoas sejam afetadas, assim como aquelas que estavam no solo rochoso ou então no solo cheio de espinhos. Mas nós aqui, como terra boa, como um solo fértil, deveríamos sim trazer outras pessoas até o nosso lado, para que elas também pudessem ter a oportunidade de aproveitar do que as pessoas que já encontraram com Jesus podem oferecer para elas. Vamos lá, vamos continuar? Estou lendo aqui na minha Bíblia e também acompanhando na minha lição, e chegamos agora na lição de terça-feira. Quando eu chego na lição de terça, eu tenho que dar um passinho atrás, porque acabei de falar sobre o conteúdo que estava ali nos versos 10 a 20, mas agora eu preciso voltar exatamente aos versos 10 e 11, onde as palavras de Jesus são as seguintes, ou melhor, as palavras bíblicas são as seguintes. Leia junto comigo os versos 10 a 12. Marcos, no capítulo 4, nos versos 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, ou melhor, junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de palavras, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. À primeira vista, parece que Jesus está sendo duro aqui, dizendo assim, aquelas pessoas que não estão compreendendo, ou então para algumas pessoas essas parábolas não deveriam servir, não deveriam nem ouvir, por isso estou falando de uma forma difícil, para que eles não consigam compreender. Mas na verdade, quando a gente vai ao cerne do que é que Jesus está falando, ele está concordando com o pensamento de Isaías no capítulo 6, nos versos 9 e 10, aonde o profeta deixa muito claro, dizendo que somente é possível compreender o plano de Deus quando nós estamos a serviço do Senhor, quando nós entendemos e pedimos a Cristo que nós podemos, ou que nós precisamos ser mudados e modificados. O chamado de Cristo não é para que pessoas sejam excluídas, mas é para que todos sejam incluídos, mas para isso é necessário que antes nós tomemos a decisão de estar ao lado de Cristo, de mudar a nossa vida. Por falar nisso, a lição cita exatamente essas 3 frases aqui, ó. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava de alguma forma possuído, ou então falava não para serviço de Deus, essas pessoas não tinham como compreender as palavras do Senhor. O que é que Jesus dizia mais a fundo quando compreende isso? Ele estava falando que existem pessoas que chegam perto do Evangelho de Cristo, mas ao invés de quererem aprender sobre Cristo, eles estão disponíveis simplesmente para julgar e pré-julgar. Muitas pessoas chegam a Cristo com pensamentos errôneos, não porque querem de forma aberta, de coração mudado, ou pelo menos de coração aberto, para serem transformados pelo Senhor, mas eles já chegam no Senhor com uma vontade de não se entregar. Você provavelmente já chegou perto de alguém já com uma ideia preconcebida sobre quem era aquela pessoa, sobre como eram as coisas que ela fazia.
quando na verdade nós deveríamos ter o nosso coração aberto para permitir que Jesus mostrasse para a gente quem são aquelas pessoas. Com Cristo é a mesma coisa. Muitos chegam perto de Jesus ou então aceitam fazer um estudo da Bíblia, mas eles não estão realmente querendo aprender sobre Jesus. Eles simplesmente querem usar os seus próprios conceitos, suas próprias mudanças, ou melhor, seus próprios pensamentos. Mas quando a gente chega perto de Jesus, nós precisamos ser mudados e transformados. É por isso que Jesus fala a partir de parábolas, para contar para a gente que tem o coração aberto, a forma como nós deveríamos mudar, com exemplos, com coisas que poderiam nos aproximar mais perto do plano dele. E para aquelas pessoas que infelizmente não querem chegar perto de Jesus com o coração aberto, a essas pessoas também é oferecido o plano de tentarem compreender o que são aquelas histórias especiais que Jesus estava contando. É por isso que a lição conta pra gente o que significam esses 3 versos 10, 11 e 12 do livro de Marcos, no capítulo 4. Antes de partir para a lição de quarta-feira e falar agora sobre a lamparina, que está na próxima parte do capítulo, me aparece aqui uma ideia que talvez seja muito boa para encaixarmos aqui. Muitas vezes nós achamos que todos vão aceitar Jesus como nós aceitamos. Mas, na verdade, infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Jesus, elas estão afastadas. Por isso, Jesus também permite que cada um escolha o seu caminho. Às vezes nós não permitimos, nós obrigamos as pessoas a andarem no caminho que nós achamos que é certo, mas Jesus, com todo o seu amor e bondade, ele oferece a todos a oportunidade de escolherem até mesmo as coisas erradas que eles gostariam de fazer. E Jesus respeita. Por isso, nós temos a certeza de que o nosso Deus é um Deus poderoso e também é um Deus de amor que cuida de mim, cuida de você e nos respeita, dando para nós o amor que nós mesmo assim não merecemos. Na lição de quarta-feira, Jesus agora conta a história, eu vou virar aqui a página da minha Bíblia, sobre a lamparina e o cesto. E aqui existem algumas coisas que deixam a gente intrigado, né? Quando a gente tenta entender um pouquinho sobre aquela parábola da candeia. Porque Jesus começa fazendo 2 perguntas que são retóricas. Que assim, existe uma função simplesmente de você parar um pouquinho para pensar, porque a resposta já é certa. A primeira pergunta que ele faz é assim: quem é que por acaso acende uma lâmpada e esconde ela no lugar onde ninguém pode ver? Por quê? Ainda mais pensando na lamparina da época, que era custoso, as pessoas precisavam pagar pelo óleo que seria queimado ali, deveria ser um óleo especial, um azeite especial. Aquele óleo que custava caro e agora eles não gastavam de qualquer jeito, mas eles escolhiam os momentos certos para acender ou então apagar as suas lâmpadas. Por que alguém acenderia para esconder? Imagina só, eu tenho aqui pelo menos 2 ou 3 fontes de luz e você pode ver aqui em cima da minha cabeça uma lâmpada. Por que eu colocaria uma lâmpada ali para colocá-la escondida? Não existe motivo. Uma lâmpada ela precisa ser vista, ou pelo menos que o seu objetivo, o lugar onde ela está apontada, precisa ser iluminado. Da mesma forma, Jesus pergunta assim, essa é a primeira pergunta retórica: por que alguém faria de esconder a luz? E ele está falando sobre o reino de Deus, então segura aí. A segunda pergunta retórica que Jesus coloca, ela tem a ver sobre por que é que alguém acende a lâmpada e não coloca ela no ponto mais alto da casa, no lugar próprio para ela. Se você acender uma lâmpada, você tem o objetivo de iluminar. A pergunta é por que alguém não colocaria num lugar alto? São perguntas que com certeza deixaram aquelas pessoas intrigadas, não no sentido de, Jesus não conhece o que ele está falando, mas sim começaram a pensar o que uma história tão simples como essa tem a ver com o que Jesus está propondo para a gente. Mas quando ele começa a contar a história, está bem onde está o segredo dessa parábola. Jesus, com essa parábola, diz exatamente assim. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Marcos, no capítulo 4, no verso 22. Nada está oculto, palavras de Jesus, senão para que ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que ainda existiam coisas escondidas, mas que ele tinha vindo para deixá-las claras, para mostrar para as pessoas que quisessem, para que elas ouvissem sobre o que é que o reino de Deus significava e por que aquele reino era tão importante para a vida delas. Por último, ainda na continuidade desse texto, ainda falando sobre a parábola da candeia ou então da lamparina e do cesto, Jesus ainda faz algumas perguntas que deixam a gente intrigado, ou umas colocações que deixam a gente intrigado, porque ele diz assim: aquele que tem,
lhe será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele estava falando no contexto de pessoas que sabiam ou que poderiam ouvir Jesus, que tinham acesso à palavra de Deus. Quando a gente fala sobre Jesus para alguém, nós esperamos que essa pessoa aceite o evangelho. E muitas vezes nós aqui que somos cristãos, nós falhamos nisso. Porque nós dizemos que estamos a serviço de Cristo, mas o nosso procedimento é exatamente o contrário. É por isso que Jesus diz assim, aquele que tem, aquele que vive o evangelho, aquele que está próximo do reino de Deus, a esse mais bênçãos serão dadas. Mas aquele que se afasta do reino de Deus, infelizmente, fica longe do lugar onde Deus pode derramar as suas bênçãos. Não é que ele não possa, tá? Mas é porque nós nos colocamos longe do lugar onde nós poderíamos receber, onde o nosso coração está fechado para receber as bênçãos de Deus. Por isso, a esse que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Percebe que Jesus está falando sobre as bênçãos, sobre aquilo que ele receberia, sobre a luz da verdade, sobre aquilo que ele gostaria de colocar na nossa vida. E é por isso que nós deveríamos estar cada vez mais pertinho de Jesus. Para um pouquinho e te faço um apelo agora, tá bom? A lição da Escola Sabatina não fala sobre as pessoas que estão fora. A lição da Escola Sabatina é feita para que nós que somos adventistas, nós que estamos na igreja, tenhamos o contato com Deus. E a lição dessa quarta-feira nos lembra, por último, que nós precisamos do conteúdo sagrado, do que Deus fala com a gente, para que tenhamos bênçãos, para que sejamos cuidados. É isso que Jesus fala pra gente, porque não tem como você receber uma lâmpada, uma fonte de luz das mãos de Jesus e esconder essa lâmpada. Você tem que, na verdade, colocar lá à vista para que as pessoas compreendam o mesmo evangelho que você um dia compreendeu. Vamos lá então para os dois últimos trechos citados aqui agora na lição de quinta-feira, e você que está acompanhando comigo, por favor, vira para a lição de quinta-feira. A primeira parábola que aparece aqui na minha Bíblia, ou então que é citada na lição da Escola Sabatina, é aquela que está entre os versos 26 e 29, e essa é a parábola da semente. Eu vou ler, ela é bem pequenininha, e por isso talvez seja legal que você e eu possamos acompanhar e aprender mais um pouquinho. Jesus diz assim, ó, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, ele não sabendo nem como. A terra por si mesmo frutifica a semente. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo ele mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus está falando aqui sobre o poder do reino de Deus. Nós não compreendemos exatamente como ele funciona, mas quando nós deixamos que o evangelho saia da nossa boca, ele vai e frutifica, porque quem trabalha para que o evangelho seja espalhado, para que ele nasça no coração das outras pessoas, para que ele cresça e frutifique, não sou eu nem você. O nosso único trabalho é, na verdade, plantar. Você tem um único trabalho que é levar o evangelho a outras pessoas, porque é o Espírito quem faz com que aquele evangelho fique forte, porque é o Espírito quem faz com que aquele evangelho frutifique, é o Espírito quem faz com que aquele evangelho entre no coração de outras pessoas. É exatamente sobre isso que o evangelho, ou melhor, que Jesus está falando. E eu e você, muitas vezes somos tentados a bater no peito e dizer que eu sou melhor, que eu fiz aquilo, que eu fiz a outra coisa. Mas na verdade o reino de Deus é a prova de arrogância. É a prova das pessoas que querem dizer que são melhores ou maiores, mas na verdade o reino de Deus é comandado pelo poder de Deus, não pelo poder do ser humano. Vamos lá, o último trecho, ainda na lição de quinta-feira, agora a partir do verso 30 até o verso 32. Aqui Jesus cita sobre o grão de mostarda, e essa daqui é uma das histórias que está somente aqui. E aí é interessante que você compreenda um pouquinho sobre o grão de mostarda, e para você tentar entender qual é o tamanho do grão de mostarda, se você pegar uma caneta, essas comuns esferográficas, vou falar a marca, tá? Da marca Bic, por exemplo, e deixar que ela caia de ponta em um papel branco, sabe aquela manchinha bem pequenininha, quando ela bate e faz aquela manchinha com a tinta azul, preto, vermelho que você tiver aí? Exatamente daquele tamanho, minúsculo, é exatamente o tamanho de um grão de mostarda. Eu tinha em uma das minhas bíblias colado um grão de mostarda desse aqui que Jesus citava. Ele tem menos do que 1 milímetro, ele é muito pequenininho. E apesar de não ser das menores sementes que existem, é uma semente realmente minúscula. E Jesus faz agora uma comparação dizendo exatamente assim: o reino de Deus é como se fosse uma semente, um grão de mostarda, porque mesmo parecendo minúsculo, quando você não se der conta, o evangelho de Deus vai ser como se fosse uma árvore frondosa e grande, assim como a árvore da mostarda.
A árvore da mostarda pode chegar até 3 metros de altura e ela sai de uma sementinha minúscula, bem pequenininha. Da mesma forma é com o reino de Deus, porque eu não sei como funciona isso. Eu não sei quais são os elementos que Deus colocou dentro daquela semente para que ela simplesmente frutifique e vire uma árvore frondosa, uma árvore grande, mas eu sei sim que o reino de Deus pode ser como essa semente, porque Jesus é quem comanda, é Jesus quem faz com que o mínimo, a coisa pequenininha que pode sair ou os mínimos os maiores esforços contidos na nossa pequenez possam se transformar em árvores frondosas e frutíferas, assim como Jesus tem o plano para mim e para a sua vida. Quando eu termino de ler essa lição, eu chego agora na lição de sexta-feira, e agora sim eu quero terminar com você lendo 2 textos de Ellen White que estão aqui. Gosto muito da lição de sexta-feira, porque normalmente são textos de Ellen White selecionados, e esse daqui é do capítulo O Semeador do livro Parábolas de Jesus, nas páginas 12 a 30, quando Jesus explica um pouquinho mais, a partir do texto de Ellen White, sobre o que ele estava falando, né? E agora eu leio aqui, ó. No segundo trecho, diz assim: o amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo dos céus e na terra, deve ser o fundamento do caráter do cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e tentações. Por último, leio agora o primeiro texto que está colocado aqui exatamente na lição de sexta-feira. A verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas e o serviço não dividido. Exige o coração e a mente, o intelecto e também as forças, ou melhor, e o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si não é mesmo cristão. Essas parábolas todas elas têm um grande foco. E se você voltar agora e observar todas elas, principalmente a parábola do semeador, ou então a parábola da candeia, ou então a parábola da semente, ou até mesmo do grão de mostarda, em todas essas parábolas Jesus estava apontando e dizendo assim: preguem o evangelho, porque o reino de Deus é exatamente assim. Ele pode começar pequenininho, mas ele vai virar um reino maravilhoso e lindo, onde você vai poder morar. O chamado de Cristo continua sendo: venha, porque eu tenho um presente maravilhoso, que é que você viva eternamente comigo lá no céu, porque esse é o reino de Deus. Aceite o chamado de Jesus, mude sua vida, transforme seu coração e aceite que o Espírito faça a mudança que ele precisa fazer aí na sua vida. Eu queria terminar esse estudo da Escola Sabatina com uma oração. Você consegue orar junto comigo? Feche seus olhos, baixa a cabeça, vamos falar com ele. Paizinho querido, nós agora podemos relembrar alguns conceitos básicos e muito importantes da sua palavra. E nós aqui, Pai, queremos te implorar que o Senhor mude o nosso coração, mude o nosso propósito, transformando a nossa vida, o nosso coração e os nossos propósitos em terra fértil para a sua palavra, para que nós aqui possamos ter o propósito de continuar pregando, de continuar mostrando a luz que é o seu evangelho a todos que precisarem, e também, Pai, fazendo o máximo que estiver a nosso alcance para que outras pessoas também ouçam sobre o seu evangelho. Fica ao nosso lado, cuida da gente, transforma cada um de nós e ajuda para que a sua palavra seja única e eficaz na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nós estudamos mais um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Não esquece de você estudar a sua lição, e vai ser muito legal estar aqui com mais alguns amigos que já estão agendados para participar desse estudo da lição da Escola Sabatina. Eu espero por você na semana que vem. Um grande abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.